Tem uma disputa comercial acontecendo bem debaixo do nosso nariz, e quase ninguém no Brasil parece ter percebido. De um lado, o discurso oficial, recorde de exportação, superávit histórico, China comprando cada vez mais. Do outro lado, um número que ninguém repete no mesmo tom. 72% de tudo que a América do Sul vende para a China é basicamente matéria-prima bruta. E é aí que mora a pergunta incômoda. Quem está ganhando essa relação, de verdade? Porque toda vez que sai notícia dizendo que a China comprou mais soja, mais minério, mais carne brasileira, aparece aquela comemoração. Exportações bateram recorde. China compra mais do Brasil. Superávit aumentou. Bonito, maravilha, dinheiro entrando. Só que eu comecei a olhar esses números de outro jeito, e aí a coisa começa a ficar um pouquinho menos bonita. Nos primeiros 3 meses de 2026, as exportações da América Latina para a China cresceram 25%. 25%. Só que tem um detalhe importante aí. Quando você pega a América Latina inteira, os Estados Unidos ainda são o principal mercado, porque o México e a América Central estão profundamente integrados à economia americana. Agora tira o México da conversa e olha só para a América do Sul. Aí muda bastante. A China já lidera como destino comercial em boa parte do continente. E aí eu fui olhar o Brasil. Nos primeiros 6 meses deste ano, praticamente 32% de tudo que o Brasil exportou foi para um único país, China. Foram mais de 58 bilhões de dólares. Estados Unidos, pouco mais de 9% das exportações brasileiras. Então você começa a entender o tamanho que a China ganhou aqui. De cada 3 dólares aproximadamente que entram pelas exportações brasileiras, um está vindo do mercado chinês. E antes que alguém venha com aquela conversa de "ah, então você é contra vender para a China", pelo amor de Deus, é justamente o contrário. Se alguém aparece na minha porta querendo comprar dezenas de bilhões de dólares do que eu produzo, eu vendo sorrindo. O problema não é a China comprar. O problema é olhar o que nós vendemos e depois olhar o que eles vendem para nós. É aí que começa a ficar constrangedor. A CEPAL, a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina, levantou essa relação comercial e encontrou uma coisa que resume praticamente tudo. A América Latina vende para a China principalmente recursos naturais e alimentos, e compra da China principalmente produtos manufaturados. Pior, 6 produtos chegaram a representar 72% de tudo que a região exportava para os chineses: soja, minério de cobre, minério de ferro, petróleo bruto, cobre refinado e carne bovina. E 93% das exportações latino-americanas para a China vinham da América do Sul. Olha que beleza! A gente manda a soja, manda o minério, manda petróleo, manda carne, manda cobre, e o sujeito manda de volta máquina, eletrônico, equipamento, veículo, painel solar, bateria, computador, peça industrial. Agora me desculpa, mas não precisa ser professor de economia para perceber quem está ficando com a parte mais interessante dessa história. E veja bem, isso não quer dizer que produzir soja seja ruim. Não quer dizer que mineração seja ruim. Essa conversa também é bobagem. O Brasil é uma potência agrícola. É extremamente eficiente em várias dessas atividades. Tem tecnologia brasileira no campo que é referência mundial. Minério, petróleo, agricultura e proteína geram bilhões de dólares, emprego, impostos e superávit comercial. O problema é outro: é fazer isso há décadas e continuar praticamente na mesma posição da cadeia. A China pega matéria-prima, transforma, industrializa, escala, desenvolve tecnologia, cria uma marca e muitas vezes vende o produto novamente para nós. É quase uma piada pronta. Você manda minério, depois compra carro elétrico. Manda petróleo, compra equipamento eletrônico. Manda soja, compra máquina. E ainda comemoramos apenas porque a tonelada embarcada aumentou. Uma hora tem que perguntar se não está faltando alguma coisa nessa conta. Olha o que aconteceu somente em junho com o Brasil. Dos produtos vendidos para a China, 36% eram soja, quase 25% petróleo bruto, quase 17% minério de ferro, mais 8% carne bovina. Depois vinha a celulose. Só esses produtos dominavam praticamente toda a nossa pauta naquele mês.
E não estamos falando de um país pequeno que descobriu uma mina ontem. Estamos falando do Brasil, 200 milhões de habitantes, uma das maiores economias do planeta. Universidade, engenheiro, mercado consumidor, petróleo, minério, agricultura, energia, água, terra, indústria instalada. E a nossa grande especialidade continua sendo colocar produto pouco processado dentro de navio. É aí que começa a minha implicância. Porque enquanto a América do Sul passou boa parte das últimas décadas discutindo quem é de esquerda, quem é de direita, quem é neoliberal, quem é socialista, quem é progressista, quem é conservador, o chinês estava fazendo fábrica, desenvolvendo bateria, construindo porto, formando engenheiro, fazendo trem, criando indústria solar, desenvolvendo carro elétrico, construindo cadeia de semicondutor, produzindo máquina, comprando mina, garantindo fornecimento de alimento e fazendo acordo comercial. Pode gostar ou não gostar do modelo chinês. Essa nem é a questão. Mas existe estratégia. E quando existe estratégia de um lado e improvisação do outro, adivinha quem começa a depender de quem? E olha como isso fica curioso. O Brasil precisa vender soja. Quem é o maior comprador? China. Precisa vender minério? China está lá. Precisa vender carne? China está lá. Precisa vender petróleo? China está lá. No primeiro trimestre deste ano, somente a China absorveu quase 30% de todas as exportações do agronegócio brasileiro. E tudo bem que compre, o chinês não está fazendo caridade. Ele precisa alimentar uma população enorme, precisa de minério, precisa de petróleo, precisa de proteína, precisa de matéria-prima para a sua indústria. Então foi lá e montou uma relação comercial extremamente conveniente para ele. Só que a pergunta que me incomoda é: qual relação nós montamos? Porque a China sabe muito bem o que quer da América do Sul. Quero saber se a América do Sul sabe o que quer da China. Essa é outra conversa. Pegue o exemplo da soja. A China compra uma quantidade monstruosa do Brasil. Isso virou uma vantagem brasileira, principalmente quando existe atrito comercial entre americanos e chineses. Quando Washington briga com Pequim, muitas vezes o produtor brasileiro agradece. Em 2026, compradores chineses continuaram favorecendo a soja brasileira porque ela estava competitiva e enfrentava tarifas menores que a americana. Ótimo! Só que percebe nossa posição? Nós estamos torcendo para que o comprador continue precisando da nossa matéria-prima. O chinês, enquanto isso, está tentando não depender de ninguém em tecnologia. É uma diferença de mentalidade gigantesca. E aí aparece aquele argumento: mas temos superávit com a China. Temos, e é enorme. Mas superávit sozinho não conta essa história inteira. Se eu vendo 100 toneladas de matéria-prima para você e uso parte do dinheiro para comprar sua tecnologia, sua máquina e seu equipamento industrial, eu posso continuar tendo superávit. Financeiramente é ótimo. Estruturalmente, eu preciso pelo menos perguntar quem está acumulando mais capacidade tecnológica no processo. Porque daqui a 20 anos, a tonelada de soja continua sendo uma tonelada de soja. Agora compare um automóvel de 20 anos atrás com o automóvel de hoje. Compare uma bateria, um robô, um chip, um sistema de inteligência artificial, uma máquina industrial. É aí que está o negócio. Produto tecnológico acumula conhecimento, cria fornecedores, forma engenheiros, gera patentes, cria empresas novas, cria marcas, cria know-how. E talvez o caso mais impressionante seja perceber que a própria China esteve do nosso lado dessa mesa algumas décadas atrás. Ela também vendia produto barato, também era vista como país de mão de obra barata, também montava produto criado por estrangeiro. Só que não ficou satisfeita com isso. Foi subindo. Primeiro montava, depois fabricava componente, depois desenvolvia, depois criava marca, depois começou a competir. Agora a BYD entra no quintal das montadoras europeias. A Seat domina a bateria. Empresas chinesas estão entre as maiores produtoras mundiais de painéis solares. Máquinas chinesas estão aparecendo em fábricas do mundo inteiro. E naquele mesmo período, qual foi nossa grande evolução? Mandamos mais soja. Desculpa, mas alguém precisa ficar um pouco indignado com isso, porque nós não estamos falando de 10 anos. Estamos falando de uma oportunidade que passou por diferentes presidentes, diferentes ideologias, diferentes ciclos econômicos e diferentes governos pela América do Sul. E o padrão continua assustadoramente parecido. Vende recurso natural, compra produto industrial. Quando a commodity sobe, comemora.
Quando cai, entra em crise. Depois inventa um novo plano e começa tudo outra vez. Enquanto isso, a dependência vai ficando confortável. Esse é o pior tipo, porque ninguém sente que está ficando dependente. Está entrando dinheiro. O fazendeiro vende, a mineradora vende, o porto movimenta, a balança comercial fica positiva, o governo comemora, todo mundo feliz. Até o dia em que seu maior cliente espirra. Aí você descobre que estava muito perto dele. Imagina amanhã uma desaceleração muito séria da economia chinesa, ou encontrar outro fornecedor, ou desenvolver um substituto, ou simplesmente decidir que está comprando produto demais de um único país. O sujeito sentado em Pequim faz uma alteração na política econômica e o preço de terra, minério, soja, moeda e ações começa a mexer do outro lado do planeta. Isso é poder econômico. Não precisa mandar soldado, não precisa ocupar país, não precisa fazer ameaça. Basta ser importante demais. E aqui tem outro detalhe que eu acho quase engraçado. Quando se fala em dependência econômica, muita gente automaticamente pensa nos Estados Unidos. Só que no caso da América do Sul, silenciosamente a história foi mudando. Comércio não tem ideologia. O navio simplesmente vai para onde está o comprador. E cada vez mais navios daqui foram para a China. O problema é que agora estamos entrando numa segunda fase, porque a China não quer somente comprar nossos produtos. As empresas chinesas também querem vender aqui e querem produzir aqui. Carro elétrico, energia, telecomunicação, infraestrutura, tecnologia, máquinas, mineração, bateria. Então começa uma situação interessante. Eles compram nossa matéria-prima e nossas empresas e consumidores compram cada vez mais produtos chineses. Isso pode trazer investimentos excelentes, pode gerar emprego, pode reduzir preços, pode modernizar a infraestrutura. Seria infantil demonizar isso, mas seria igualmente infantil entrar nessa relação sem estratégia. Porque a China não entra sem estratégia. Nunca entra. Ela sabe quais setores considera estratégicos, sabe quais tecnologias quer dominar, sabe quais matérias-primas precisa garantir, sabe quais mercados quer conquistar. E nós? Bom, aqui cada 4 anos alguém apresenta um plano novo, cheio de slide bonito, que raramente sobrevive à próxima eleição. Essa talvez seja a verdadeira diferença. E tem uma estatística da CEPAL que, para mim, resume o problema melhor do que qualquer discurso. No começo dos anos 2000, matérias-primas básicas representavam cerca de 31% das exportações latino-americanas para a China. 2 décadas depois, chegaram a representar aproximadamente 80%. 80%. Ao mesmo tempo, caiu a participação de produtos baseados em recursos naturais com maior grau de transformação. Ou seja, em vez de sofisticar nossa relação comercial com a China, nós nos especializamos ainda mais em fornecer a parte básica. Isso tem até nome bonito em economia: reprimarização. Eu prefiro outro nome: falta de ambição. Porque recurso natural deveria ser o começo da cadeia, não necessariamente o final. Tem lítio? Excelente. Não precisa parar no lítio. Tem cobre? Excelente. O que podemos fabricar usando aquele cobre? Tem minério? Ótimo. Tem petróleo? Melhor ainda. Tem uma agricultura gigantesca? Fantástico. Agora, onde estão as gigantes globais de máquinas? Os equipamentos, a química, a biotecnologia, os materiais, as marcas, os softwares especializados, as indústrias que nascem em volta dessa vantagem? Essa deveria ser a obsessão. Porque vender commodity para a China não é o problema. Problema seria não vender. O absurdo é vender bilhões e bilhões durante 20 anos e não usar essa relação para subir alguns degraus. E eu acho que essa conversa vai ficar muito mais importante daqui para frente, porque a China está enfrentando seus próprios problemas internos e está colocando cada vez mais produção no mercado internacional. Carros, baterias, painéis solares, máquinas, eletrônicos, produtos industriais. As exportações chinesas dispararam novamente em 2026, justamente enquanto a demanda doméstica segue mais fraca. Então, imagina a combinação. Nós continuamos especializados em vender matéria-prima para eles, e eles ficam cada vez melhores em vender produto industrial para nós. Você não precisa odiar a China para olhar isso e falar: talvez fosse interessante termos um plano. Só isso, um plano. Porque os chineses têm, os americanos têm,
Os europeus estão desesperadamente tentando construir o deles. O Japão tem, a Coreia do Sul tem, a Índia está tentando montar o seu e a América do Sul continua tendo algumas das maiores reservas minerais do planeta. Uma potência agrícola, energia, petróleo, água, população, mercado consumidor e discutindo se comemora o próximo recorde de exportação de soja. É pouco, é muito pouco. Deixa eu te contar uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu pesquisava isso. Não é só o Brasil que está nessa posição de fabricação de baterias, de fios, de componentes elétricos, de tudo que precisa de cobre refinado em alta escala. E ainda assim, boa parte desse cobre sai praticamente bruto, vira insumo lá fora e volta transformado em produto acabado. O Peru vive uma história parecida com minério, a Argentina com lítio. Cada país sul-americano parece ter encontrado sua própria versão da mesma armadilha. Um recurso valioso, uma venda garantida e nenhuma indústria construída em volta dele. E talvez a China não esteja tornando a América do Sul dependente dela. Talvez essa frase dê até crédito demais aos chineses, porque eles simplesmente fizeram aquilo que qualquer país racional faria. Encontraram um fornecedor confiável de comida, minério, petróleo e recursos naturais. Compraram, investiram, abriram mercado para suas empresas e foram construindo a relação. Talvez nós é que tenhamos escolhido a posição mais fácil, a posição do fornecedor. Porque fornecedor ganha dinheiro, dá menos trabalho, a commodity sai, o dólar entra, a conta fecha. Só que existe uma diferença gigantesca entre ser fornecedor importante da China e construir uma economia que a China também precise respeitar como concorrente. Hoje, em boa parte da América do Sul, nós somos excelentes fornecedores. Concorrentes? Aí a conversa fica bem mais curta. E talvez seja exatamente essa a parte mais incômoda dessa história. A China não precisou subordinar ninguém, não precisou obrigar ninguém a embarcar soja, não precisou mandar ninguém abandonar a indústria. Ela apareceu com dinheiro, mercado, escala e uma estratégia de algumas décadas. Nós aparecemos com um navio carregado e continuamos carregando. A pergunta que fica, pelo menos para mim, não é se devemos continuar vendendo para a China. Óbvio que devemos. É outra pergunta, bem mais desconfortável. Daqui a 20 anos, quando alguém olhar essa mesma tabela de exportação, vai encontrar os mesmos 6 produtos no topo da lista? Ou vai encontrar, ao lado da soja e do minério, alguma coisa que a gente construiu e não só extraiu? Essa resposta ainda não foi escrita, e talvez seja exatamente por isso que vale a pena continuar prestando atenção nesse negócio.